Por que que eu bato nessa questão de que você precisa ler os clássicos? Sobretudo da literatura. Vou tomar de emprestado, Max, aqui, o livro que eu te indiquei, do Qual? Northrop Frye, A A Imaginação imaginação Educada. educada, livraço. Northrop Frye, ele vai fazer o seguinte questionamento, logo no início do livro. A diferença entre literatura e linguagem, no final ele vai chegar à conclusão de que não há, Max. Ou seja, literatura é linguagem. Só que não é qualquer linguagem. A literatura é a linguagem evoluída. Então, nos países desenvolvidos, a língua vai se desenvolvendo até se tornar literatura. Isso quer dizer o seguinte, que se você não conhece a literatura, você não conhece a língua no seu nível mais elevado. Tá? Você conhece a língua tão simplesmente no seu nível mais rasteiro. Ou você para e estuda e se dedica ao conhecimento da linguagem na forma de literatura, ou então você vai sempre falar como todo mundo fala. Você vai sempre raciocinar como todo mundo raciocina, Max. E aí, quanto menos você conhece a linguagem, mais reduzido é o teu raciocínio. Vamos para 1984? Qual era a grande intenção do Partido Comunista lá? Reduzir a língua o máximo possível. O máximo possível, com a nova língua. De tal sorte que eles tentavam, de todas as formas, reduzir todas as formas de expressão, mudando a língua, restringindo as palavras, porque se você restringe as palavras, você restringe o horizonte de raciocínio da pessoa. Ou seja, não limite o seu conhecimento da linguagem. Limitar-se a não conhecer a linguagem na sua totalidade, na sua extensão, implica dizer que você está limitando o seu poder de raciocínio. Tá? E a ditadura mais brutal é a ditadura que deixa burro. Então, Orwell, ele percebeu isso em 1984, e aqui a gente já está falando dos clássicos. Você vê que lá era muito interessante a distinção que havia na sociedade, Max. De um lado você tinha o povão, né? A prole. A plebe, e do outro lado você tinha um partido. Tá? Então, a vida dos membros do partido era cheia de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode casar, não pode... E a plebe lá? Era liberar tudo. Libera Sexo geral. livre, droga, Libera geral. cachaça. Por Sim. quê? Porque é o seguinte, se você tem uma vida desregrada em todos os aspectos, isso quer dizer o seguinte, que você vive só para os instintos. Então, quanto mais você vive para os instintos, menos racional você é. Menos você usa a inteligência. Né? Ou seja, liberdade, já conversamos sobre isso 1 milhão de vezes, mas como esse é o programa inicial, eu vou É o piloto. dar o luxo de repisar esse assunto. Você só pode ser livre se você for inteligente. Não existe liberdade fora da inteligência, Max. Já conversamos sobre isso, eu, tu, Loureiro. Por quê? Ora, liberdade implica opção de escolher. Escolher com discernimento. Se tu não tens o discernimento, tu não escolhes. Tu és ignorante. Daí vem a acepção de Sócrates. Né? Você não faz o mal porque quer. Você faz o mal por ignorância. Então, inteligência implica escolher com discernimento. Sem inteligência, não existe liberdade. Entendeu a diferença? Ou seja, se você pega um animal, pega um leão, por exemplo. Tem liberdade um leão, Max? Não, Por que ele não tem liberdade? porque ele não é inteligente. Logo, ele serve a quem? Aos instintos. Isso. Né? Então, ele é Por escravo. falta de palavra melhor é isso. Certo. Então, ou seja, ele serve a quem? Ao instinto. Ele faz o que o instinto determina. Exatamente. Então, quando você se submete a uma vida de submissão ao instinto, você é tudo menos livre. Você está se comparando a um animal. Você está escravo de quem? Do instinto. Escravo do Então, ou instinto. seja, essa foi a grande ideia do Partido Comunista no 1984. E aí, não precisa colocar esse cara numa grade. Basta que eu o transforme num animal selvagem, cara. Perfeito. A prisão mental é a pior das prisões. Basta que eu o transforme num animal selvagem. Você vai ver só para comer, fazer sexo, beber e Isso. usar drogas. Você já é um escravo. Isso. Você já não vai me dar trabalho. Não precisa criar mais penitenciária. Entendeste? Perfeitamente. Essa é a prisão mais perfeita. Perfeitamente. Que aprisiona não só o corpo, mas aprisiona a alma. Isso é que tira a liberdade das pessoas. Quanto mais burro você é, menos liberdade você Mais tem. escravo você é. O Orwell captou isso rápido, mas isso já está em Aristóteles. Isso. Já está em Santo Tomás também. Isso. O final do livro, vou dar spoiler aqui do final no livro, pô, mas se você ainda não leu 1984, aí o problema já é teu, né? Não é meu. Mas dando aqui spoiler do final do livro, Campos, tu lembras o que o partido queria com Winston no final das contas? Lembro. No final das contas, Winston foi capturado, certo?
Eles queriam que ele acreditasse que 2 mais 2 é igual a 5. Que era o recondicionamento. Não queriam que ele repetisse da boca para fora, que ele memorizasse. Não, ele tinha que acreditar. Ele tinha que acreditar do fundo do seu coração que 2 mais 2 é igual a 5. Ou seja, quando o inimigo te vence dentro da tua cabeça, acabou, cara. Acabou. Aí não tem mais volta, entendeu? Só um milagre. Aí não tem mais volta. Você realmente se tornou um escravo no sentido mais brutal, radical do termo. Que é o histérico. Que é o histérico. Entendeu? Exatamente. Então o Winston amava o grande irmão, cara. O final do livro são essas frases no final do livro que o Orwell coloca. Eu vou contar também aqui Winston no final. amava o grande irmão. Vou contar também no final. No final ele morre, né? Mas tipo assim, Marcos, por que ele não morre antes? Porque ele não amava o grande irmão ainda. Isso, então veja, ele só poderia morrer depois do recondicionamento. Depois do recondicionamento. Ou seja, o método do partido tinha que ter eficácia. Sim. Porque se ele morresse sem ele seria um Marte. Ele seria um Marte. E o partido falhou. Exatamente. O partido não conseguiu chegar ao seu objetivo com ele. Isso. O partido falhou. Então, primeiro o recondicionamento funcionou? Funcionou. Agora você pode morrer. Agora você morre. Entendeu? Agora você então, morre. Ou seja, primeiro eles vão te matar intelectualmente. Isso, uma dominação psicológica. Não só através de emborrecimento em massa, no sentido de ocultar a informação do povo, né? Por que o povo votou em Lula? Por que o povo votou na Dilma? Você acha que é porque o povo adora Lula e Dilma? Também, né? Tem gente que gosta. Mas porque o povo não sabia, Campos, de quem era Dilma Rousseff, quem é Lula, certo? O que o povo sabia é o que estava na Rede Globo. O que o pessoal sabia de Lula e Dilma, do PT, é o que sai na Rede Globo, é o que sai na mídia, é toda essa baboseira, essa diarreia mental que a gente vê nos jornais hoje em dia, né? Quem lê jornal hoje é sintoma de, sei lá, burrice no seu mais alto grau. Então o povo não tinha conhecimento das informações, então não tinha como haver um debate minimamente sério sobre o assunto quando um dos lados não faz circular as informações. O Olavo também falou sobre isso. E Olavo foi pioneiro ao dizer isso. Primeiro, ele estava certíssimo. Educa-se o povo. Não adianta cuspir no povo. Ele dizia isso, Olavo. Não adianta cuspir no povo, gente. Vocês não podem cuspir no Nordeste. Não pode cuspir no Nordeste. É preciso educar primeiro. Isso, o povo tá... Como... Lembra o que ele dizia? Você foi lá educar o povo? Não, então não adianta cuspir nele. Exatamente. Você foi lá? Exatamente. Ajudou em quê? Eu sempre falo com a minha esposa o seguinte, Campos. A gente fica vendo algumas cenas aí lamentáveis, né? Que aqui pelas ruas de São Luís. E a gente diz o seguinte, tá? Como esperar educação? Eu não estou dizendo que a maioria é assim, mas infelizmente há. Mas o Brasil, no geral, né? É lamentável a situação do Brasil. Mas como esperar educação de um povo que não foi educado? Então você não pode exigir aquilo que nunca foi dado a essa pessoa. Claro. Eu não posso exigir que você, Campos, pilote um avião. Você não sabe pilotar um avião. Então, por que eu ficaria surpreso se você caísse, sofresse um acidente, matasse toda a tripulação do avião? Por que eu ficaria surpreso, Campos Júnior, se você não conseguisse manejar um lança-foguetes, dirigir um tanque? Você não sabe fazer essas coisas. Então, por que eu vou ficar surpreso? Então, o bárbaro, e aí nós lembramos muito do Mário Ferreira dos Santos, Invasão Vertical dos Bárbaros, ele tem o seu horizonte limitado, como tu estás falando. Então, o horizonte de consciência dele é muito pequeno. E isso vai fazer com que ele faça apenas aquilo, como tu disseste muito bem, tem a ver com sexo, com a sua satisfação carnal. Ele vai acreditar que aquilo que o afeta sensorialmente é o mais importante. Parece que serve os clássicos. E vai fechar os seus olhos para a metafísica, para a religião, no seu sentido mais elevado do termo, certo? Vai fechar os seus olhos para a eternidade, para tudo isso, porque ele não, para ele é só isso, é comida na mesa, certo? É estômago cheio e saco vazio, né? É isso. Eu digo sempre, Max, que o maior professor são os grandes mestres que já não estão mais vivos, né? O Olavo dizia, olha, não se aprende filosofia se aprende em. Porque os grandes mestres já morreram. Se aprende em Santo Tomás, se aprende em Platão, se aprende em Wegener. Então, Chesterton também dizia isso. Os meus grandes mestres foram aqueles que me ensinaram, depois de mortos. Né? E assim, daí a necessidade que a gente sentiu de montar esse programa, de dar publicidade aos clássicos. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.